Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogos DC 90 anos, esse ciclo de debates propositivos realizado pelo Jornal Diário do Comércio e que tem a missão de levar para a sociedade a discussão de temas de transformação social baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU. Para quem está apenas me ouvindo, eu me chamo Paula Carvalho, sou jornalista, uma mulher branca, de cabelos pretos, com fone de ouvido, vestindo uma blusa preta. Atrás de mim tem quadros e um vaso ali de espada de São Jorge. Esse debate de hoje é especial porque nos deixa felizes e tristes ao mesmo tempo. Felizes porque é o encerramento de um ciclo muito rico de discussões que nos fez sentir menos solitários nesse fazer um mundo melhor e nos apontou caminhos de construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E tristes, como eu disse, ao mesmo tempo, porque é o último do ano, mas está tudo bem também, porque essa mobilização continua. No próximo mês teremos o Prêmio José Costa, que reconhece empresas com atuações transformadoras, e também a comemoração dos 90 anos do Diário do Comércio. E, além disso, é importante lembrar que o Diálogos DC faz parte de um movimento maior e contínuo, que é o Movimento Minas 2032, uma articulação de diferentes agentes para a consolidação desses ODS. Pois bem, então, o debate hoje encerra esse ciclo com uma discussão urgente em um país tão desigual como o Brasil, que é sobre geração de distribuição de riquezas. Esse tema está ligado a mais de um ODS, mas a gente destacou dois aqui. O de número 8, que é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. E também o de número 12, que é assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Mas antes de apresentar todos os convidados que estão aqui, eu gostaria de chamar a presidente do Diário do Comércio, a Adriana Mus, para as boas-vindas. Ei, Paola, obrigada. Oi. Bem-vindo todas e todos. Obrigada aqui pela participação, Marina, Geraldo, Alonso, professor Raimundo. Também vou me descrever aqui, sou uma mulher branca, de cabelo curto, um pouco anelado, estou de blusa branca, bege, assim, né? Cru, off, como dizem agora. Um colar dourado, brincos dourados e um óculos preto. No meu fundo tem um abajur pequenininho e uma parede de divisória bege. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, né? Fechando esses ciclos do Diálogos DC, né? Relacionados à comemoração dos 90 anos do Diário do Comércio. Falar de geração e desenvolvimento, né, a especialidade do Diário do Comércio, né, que há 90 anos acompanha as curvas da economia de Minas, né, mas já há algum tempo a gente também vem refletindo sobre qual deve ser o grande movimento, né, que a gente precisa dar luz, acompanhar e provocar as articulações. Né, se no passado, por exemplo, década de 70, para ficar num período, né, o projeto de futuro era a industrialização, e o Diário do Comércio sempre acompanhou esse movimento muito ativamente, hoje a gente precisa falar de uma nova economia, né? E isso diz respeito ao nosso tema hoje, né? Como é que a gente gera e distribui riquezas, como a gente se relaciona e cria novos modelos de negócio, né? De forma responsável, sustentável e com responsabilidade, né? Então é uma alegria realmente fechar esse tema, esses ciclos, né? Com esse tema. É extremamente importante a gente sim pensar nessa distribuição, na geração é importante, mas na distribuição, né? Eu já citei em algum momento aí uma fala da Monja Cohen, né, que a gente fala sempre em crescimento econômico, desenvolvimento, enfim, mas no final das contas é hora da gente repensar essa necessidade de crescimento, crescimento, crescimento. Né? E tirar o des do antes do envolvimento, né? E de fato envolvermos, então utilizar a palavra envolvimento sustentável, acho que essa é a grande tônica, né? Nesse movimento de uma nova economia que precisa ser repensada com muita urgência. Então, uma alegria muito grande, tenho certeza, né? Conheço vários de vocês, aliás, não conheço o Alonso pessoalmente, estou tendo o prazer de conhecê-lo remotamente aqui, né, Alonso?
mas tenho certeza que vai ser uma conversa muito, muito rica, não vou tomar mais o tempo, vamos para o que interessa. Vamos lá, Adriana, obrigada. Também estou animada aqui e vou apresentar então quem está aqui com a gente, a Marina Spínola, que é diretora de Relações Corporativas da Fundação Dom Cabral, o Geraldo Magela, que é assessor institucional da OSENG, o Alonso Neto, que é diretor de Marketing e Propósito do Social Bank, e o diretor do Instituto Oriori, representante do Movimento Minas 2032, o professor Raimundo Soares, que está aqui com a gente nessa jornada, né, de todos os ciclos. Para abrir esse debate, eu convido a Marina Spínola para sua apresentação, mas antes eu vou ler um pouco sobre ela, porque o currículo é grande, para não ficar nada para trás. A Marina é jornalista, mestre em comunicação, especialista em democracia participativa e movimentos sociais e possui um MBA em gestão. Trabalhou na imprensa diária, foi consultora do Unicef e chefe da assessoria de comunicação social da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Também foi membro do Conselho Nacional de Política Cultural e do Conselho Nacional de Políticas para as Mulheres. Atualmente, ela é diretora de Relações Corporativas e líder de Diversidade e Inclusão da Fundação Dom Cabral, além de compor os conselhos da Rede Brasil do Pacto Global e do capítulo Minas Gerais do Instituto Capitalismo Consciente. Então, bem-vinda, Marina, um prazer ter aqui você com a gente. Muito obrigada, Paola. Obrigada, Adriana, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, com o Geraldo Magela, o Alonso, o professor Raimundo, para a gente conversar sobre esse tema que realmente, mais do que necessário, né, Adriana, a gente tem falado, é muito urgente. Muito obrigada, viu, Marina? Muito bom. A gente vai começar com você apresentando aí, né, o seu pensamento sobre esse tema. Seguimos, então, com o professor Geraldo e com o Alonso. Podemos começar com você. Antes, eu queria até me autodescrever também, né? Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, com cabelo castanho, liso, na altura das orelhas. Estou com uma blusa vermelha com flores coloridas, amarela, azul, um colarzinho no pescoço, e estou num fundo borrado. Não dá para identificar o que tem atrás. E eu vou começar também dizendo sobre qual é o meu lugar, né? De onde, qual é a minha perspectiva. Eu trabalho numa escola de negócios, que é a Fundação Dom Cabral, e a gente tem feito muito essa reflexão sobre geração, distribuição de riqueza e a conexão entre o mundo dos negócios e os negócios e a sociedade. E como a gente entende uma escola de negócios? Elas não são isoladas no mundo, nem isolada, né, numa sociedade. Nós fazemos parte de um ecossistema, portanto, a gente vai para onde a sociedade está caminhando também, né, para onde a sociedade vai. E a gente, como escola de negócios, como educadores, a gente vai captando os sinais dos tempos, decodifica esses sinais, ajusta os elementos e volta para a sociedade e para o mundo das organizações, das lideranças, para construir novas trilhas, que vai também levar essa sociedade para esse outro lugar, né? Então, são movimentos uma via de mão dupla e que se retroalimentam. Tanto a gente vai para onde a sociedade está apontando, mas a gente também decodifica esses sinais dos novos tempos, os sinais dos tempos, e também mostra para o mundo das organizações e o mundo dos negócios, traduz esses sinais dos tempos para o mundo dos negócios, para que eles possam fazer melhores trilhas, né? E aí contribuir melhor, tanto para ter negócios mais saudáveis, mais prósperos, mas também construir uma sociedade melhor, mais saudável, mais próspera. E quais são esses sinais dos tempos que a gente tem captado, né, atualmente? A gente está muito claro, e a gente faz essa discussão, e eu tenho participado dessa discussão de forma muito próxima, há pelo menos uns 10 anos, e com a pandemia, acho que isso ficou ainda mais claro, que a gente vive um momento de transição, né? Um momento de transição entre duas agendas, uma agenda que nós eu tenho chamado a agenda do século XX, uma transição para a agenda do século XXI. Essa agenda do século XX foi muito marcada
por uma competitividade muito acirrada, uma geração de riqueza, as empresas como modo de produção econômica, e a sociedade é baseada muito no modelo de acumulação. Acontece que o que tem ficado cada vez mais claro, que quanto mais a gente cresceu, como o próprio Adriana colocou aqui no início, né, de crescimento, quanto mais a gente cresceu, quanto mais o capitalismo se desenvolveu, mais a gente apartou, mais fissuras foram criadas, e agora ficou claro, e a sociedade tem dado muitos sinais, e o meio ambiente também tem dado muitos sinais de que não é possível mais produzir, fazer negócios, investir, como a gente vinha fazendo até então. Dentro dessa transição para essa agenda do século XXI, as empresas passam, então, a ser menos meios de produção econômica e passam a ser também agentes de promoção de bem-estar social, né? Do ponto de vista de uma escola de negócios, essa agenda do século XX, o que a gente ensinava? Marketing, finanças, governança, processos, e muito atendimento ao shareholder, aos acionistas. Essa agenda do século XXI, a gente continua ensinando essas questões, mas a gente precisa colocar outros elementos para formar outras lideranças, formar lideranças melhores, mais comprometidas com esse ecossistema, com a sociedade. Então, entra aí muito essa agenda do século XXI, sustentabilidade, direitos humanos, né? Tudo isso, um comércio justo, uma produção econômica com regeneração do meio ambiente, tudo que a gente vem escutando por aí sobre o capitalismo consciente, o capitalismo de stakeholders, capitalismo inclusivo, né? É isso, a sociedade, né, Paola e colegas, tem dado esses sinais de que não tolera mais esses padrões de comportamento, esse modo de produção, que desconsidera, né, a capacidade de regeneração do meio ambiente, que considera essa exclusão, né, como a gente tem visto. Isso aí a gente percebe tanto em momentos de convulsão social, por exemplo, quando tem as questões de racismo, lá, que a gente viu muito forte nos Estados Unidos, quando a gente percebe em relação ao meio ambiente, quando tem sempre um desastre relacionado ao meio ambiente, e aí essa agenda do século XXI que está imposta. Qual que é a grande questão que a gente tem analisado? E nós estamos, assim, eu tenho firmado essa crença, que o negócio e as empresas que irão sobreviver são aquelas que melhor conciliarem essa agenda do século XX com a agenda do século XXI. Né? E a gente está vivendo exatamente esse momento, que a gente ainda não deixou, a gente ainda não descobriu exatamente como deve ser esse próximo passo, né, professor Raimundo? Mas a gente já descobriu, já percebeu que não dá para ser como antes. E aí, qual o desafio que os negócios estão enfrentando? O que eu tenho visto muito, tenho defendido muito, tanto no movimento Capitalismo Consciente, junto com a Adriana e outros colegas e outros executivos, no Pacto Global, qualquer negócio, para ele existir e ser reconhecido com legitimidade e seja conferida a ele uma legitimidade, é muito importante que ele tenha muito claro qual é o desafio da humanidade ou da sociedade que ele ajuda a endereçar. Até brinco que não precisa quebrar muita cabeça, não. A gente já, 195 líderes das nações que estão lá reunidos na ONU, já decidiram pelo menos 17 grandes desafios da humanidade, que são os 17 ODSs, que pelo menos um deles a gente precisava, qualquer negócio precisava ajudar a endereçar. Né? Qual que é agora a grande questão? Então, o porquê? Se a gente for caminhar agora, já caminhando para o meu final, Paola, se a gente for usar aquele modelo, né, do Golden Circle, que a gente tem o porquê, sempre começa pelo porquê. Por que é preciso fazer, né, o que e como, ou como e o que? O porquê já está muito claro. A gente precisa fazer porque o planeta não vai ser mais, não vai sustentar, não vai mais suportar nem o padrão de consumo que se tem hoje, nem as formas de produção que se tem hoje.
né? A sociedade já não tolera mais esse nível de desigualdade que a gente vive. O que também eu acho que a gente consegue, as empresas já estão conseguindo mais fácil a identificar. Agora, o como, eu acho que tem sido o X da questão. Então, aí eu tenho trabalhado com pelo menos 4 vertentes, com 4 frentes, que é primeiro o modelo de negócio, né, Adriana? Você colocou aí na sua fala. Que tipo de modelo? Quais são os modelos de negócio que permitem que essa produção mais sustentável, ética e íntegra com o meio ambiente e com as pessoas? Qual é a governança que se tem? É uma governança, e a governança não é basicamente, eu tenho escutado muito sempre, governança é uma pauta que já está endereçada, superado, endereçado. Eu tenho minhas dúvidas, porque a gente vê a governança, então, às vezes fala, eu tenho um conselho de administração, eu tenho uma diretoria executiva, eu tenho como as decisões são tomadas, qual é o nível de envolvimento das pessoas, dos stakeholders na tomada de decisão, e qual é o nível de transparência dessas decisões. Para mim, governança também é isso. Acho que a gente ainda tem um caminho para andar nesse sentido. A liderança e a alta liderança precisa estar consciente e comprometida com a necessidade de transformação do negócio e de distribuição de riqueza para a sociedade, geração de valor para todos os stakeholders. E aí eu tenho trabalhado fortemente com uma alavanca de valor que nos permite muito endereçar todas essas outras 3 pontos, que é a questão da diversidade, equidade e inclusão. Eu tenho visto que esse é um caminho que tem possibilitado transformação de cultura nas organizações, tem possibilitado uma governança mais inclusiva e transparente, e tem possibilitado alavancar a inovação para criar modelos de negócio também mais justos e mais sustentáveis. Então, essas são as minhas ideias para a gente começar nosso bate-papo aqui hoje, Paola. Muito obrigada, Marina. Achei muito interessante o que você trouxe sobre conciliação de agendas, né? Porque a gente não consegue terminar uma coisa e começar outra, assim, de um dia com uma data definida, né? Isso é muito interessante. E você falou uma palavra que você passou por ela, mas que também acho muito relevante, que é regeneração, né? Que a gente vem numa agenda aí do século XX falando de impacto zero, né? Nos termos mais de sustentabilidade do impactar zero. E agora, na Agenda 21, que a gente já consome mais do que a Terra é capaz de produzir, não adianta mais ser só zerar o impacto, né? A gente tem aí um trabalho de regeneração que vai para além do seu impacto negativado ali, né? O compromisso é muito maior, até com o coletivo. Muito obrigada pela fala. Agora a gente vai escutar um pouquinho aí do Geraldo Magela, que é assessor institucional da OSENG, né, um sistema de cooperativa aí que tem muito a ensinar para a gente desde sempre. Vou ler também um pouquinho sobre o currículo dele, que é mestre em administração, professor universitário nas áreas de gestão estratégica de negócios e de cooperativas, consultor, palestrante e instrutor de cursos e treinamentos em instituições nacionais e internacionais. Hoje ocupa o cargo de assessor institucional da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, que é a OSENG, onde atua na representação e articulação político-institucional junto com os poderes públicos e as instituições privadas aqui de Minas. Seja bem-vindo, professor Geraldo. Fique à vontade para trazer seu pensamento para o nosso debate. Muito boa tarde, Paola e Adriana, professor Raimundo, né, e todos os colegas aqui nesse debate. E é uma oportunidade ímpar, né, de aprendermos juntos, né, de trocarmos ideias, de proposições, reflexões, e me sinto muito honrado com o convite. O Sistema OSENG se sente muito honrado com o convite e em poder participar desses diálogos do DC 90 anos, né, uma marca histórica, oportuna, né, e de grande contribuição, indiscutivelmente, para toda a nossa sociedade mineira, brasileira, e individualmente para cada um de nós aqui como cidadãos, né? Mas é um tema apaixonante, né, e que muito bem iniciado pela colega, né, professora da Fundação Dom Cabral, que muito bem situou esse tema
do ponto de vista das reflexões que precisamos não só disseminar, mas inserir no contexto do dia a dia das nossas organizações, né, tanto organizações públicas quanto privadas, e também de nós todos como cidadãos, né? Principalmente no momento que vivemos, né, de tantas aflições, de tantas angústias, de tantas incertezas, mas, sobretudo, também eu costumo me situar no campo daqueles que são realistas otimistas, né? Eu sempre acredito no futuro da humanidade, que vamos ter discernimento, capacidade de superação, e estamos num processo que eu acredito ser evolutivo, apesar de todas as dificuldades, de todos os enfrentamentos que temos que fazer, né? Na perspectiva do nosso segmento cooperativista, né, o movimento cooperativista que teve início lá no Reino Unido, nos idos dos anos de 1844, e quando surgiu a primeira cooperativa, né, da era moderna, que a gente consolida como uma organização formal, estruturada, né, que se validou em função do atingimento de um movimento de pessoas na busca de soluções para as suas aflições e seus problemas, mas que continua sendo, né, as motivações continuam sendo bastante atuais, né, porque situamos as sociedades cooperativas no campo das sociedades das pessoas que se organizam na busca de realização da satisfação das suas necessidades e das suas aspirações. Nós temos tido, sim, um foco, uma preocupação e uma atenção muito especial com todo esse contexto que foi muito bem iniciado aqui e que provocado, né, pelo Diálogos DC no aspecto da reflexão sobre os ODS, principalmente aqueles, né, relacionados à erradicação da pobreza, à geração de riqueza, um desenvolvimento sustentável. E é importante a gente situar que, não querendo, obviamente, ser pretensioso, nem considerar que o nosso segmento tem todas as respostas para todas as verdades, né, que às vezes a gente procura ressaltar, mas o movimento cooperativista, exatamente por ter nascido numa era já também de grandes dificuldades por qual passava a humanidade, né, nos idos ali no processo da Revolução Industrial, onde as classes menos favorecidas estavam, né, naquele contexto, extremamente excluídas de todo um processo de surgimento das corporações, na perspectiva do desenvolvimento das empresas industriais, né, as pessoas buscaram soluções dentro das suas limitações, dentro dos seus contextos, e encontraram um modelo que pudesse ser inclusivo, que pudesse inseri-las e que pudesse promover o seu autodesenvolvimento, mas de uma perspectiva coletiva. Então, as sociedades cooperativas, elas têm no seu DNA exatamente esse nível de resiliência, de resistência, de combatividade, mas de busca de solução através das pessoas. Então, somos sociedades focadas nas pessoas, focadas no desenvolvimento, focadas na sustentabilidade. Nós dizemos que a questão da sustentabilidade, que chega ao século, principalmente agora no século XXI, com muito mais ênfase, com muito mais foco, mas ela já está inserida no nosso DNA desde o nosso surgimento, né? Portanto, para nós é um tema extremamente íntimo, mas com o qual nós temos procurado nos desenvolver com muito mais competência, com muito mais atenção, com muito mais aplicabilidade, exatamente por considerar que essa é, indiscutivelmente, uma contribuição que nós podemos e queremos dar na sociedade como um todo. Haja vista, se observarmos os países com os melhores índices de desenvolvimento em diversos indicadores, na sua grande expressão, são países onde a sociedade está inserida de forma peremptória no cooperativismo, né, com índices acima de 50%, 60%, 70% das sociedades desses países participando do movimento cooperativista. Então, a gente tem essa tranquilidade de dizer que o cooperativismo ele contribui, né, ele é um instrumento que contribui, e não poderia ser diferente na perspectiva que temos
desenvolvido no nosso país, e particularmente aqui falando do nosso estado de Minas Gerais, onde hoje nós temos cerca de 800 cooperativas, atuando em 7 ramos de atividades, e com uma inserção de 2.400.000 mineiros. E para vocês terem uma noção do que isso representa, né, do ponto de vista da inserção das pessoas num modelo societário com as nossas características, nós editamos anualmente o Anuário do Cooperativismo Mineiro. E na versão de 2022, que tivemos como base os dados do ano de 2021, no comparativo com o ano de 2020, nós tivemos o ingresso, a inserção de 300.000 mineiros no movimento cooperativista. Ora, eu estou falando de um período que nós estávamos convivendo, né, com a pandemia, um período de grandes dificuldades para toda a humanidade, para nós, dificuldades talvez em certos aspectos ainda maiores, por se caracterizar o Brasil um país continental, Minas Gerais um estado tão diverso, né? E nós tivemos. Agora, a que se deve isso? Né? A que se deveu isso? A que se deve isso? Bom, exatamente nesses pressupostos que foram muito bem elencados aqui na abertura, né? Onde nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos ter muita atenção com a sustentabilidade, né? Com não só a preservação da vida, mas, sobretudo, com o desenvolvimento equitativo, equilibrado, equânime, né? Saudável para as pessoas e para o planeta, né? Não dá para fazermos distinção entre nós, enquanto pessoas, o meio ambiente, a economia. Nós estamos num processo integrativo em que precisamos ter um olhar muito cuidadoso de promovermos a oportunidade de nos inserir e de inserir a todos, né? Nós não podemos deixar ninguém para trás, nós não podemos ter uma visão sectária, diferenciada do ponto de vista de desconsiderar as dificuldades, as diferenças, né? As peculiaridades de grupos, né? E de questões de ordem social, econômica. Por outro lado, nós temos que também nos capacitar cada vez mais, exercer com competência, né, dentro dos pressupostos, né, do ESG, e principalmente comprometidos com os ODS. No nosso caso, estamos, desde 2016, inseridos no Pacto Global, aderentes ao Pacto Global das Nações Unidas, exatamente para internalizar no nosso ambiente esse compromisso, esses pressupostos de valor de um desenvolvimento sustentável, e que tenha as pessoas e que tenha tudo que está ao nosso redor, né, essa interatividade plena, como centros das nossas atenções de forma integrativa. Então, esse trabalho nós estamos desenvolvendo, estamos procurando desenvolver programas, projetos que estejam alinhados com os ODS, né, com esses compromissos humanitários, né, macro-humanitários, e, portanto, desenvolvemos programas como, por exemplo, o Dia de Cooperar, que é um movimento cooperativista de voluntariado que inicia aqui em Minas Gerais em 2009, se estende por todo o Brasil, e nós estamos levando isso como um exemplo para a humanidade, apresentado, inclusive, na Assembleia Geral das Nações Unidas, apresentado no Congresso Mundial de Cooperativismo em Kuala Lumpur, há cerca de 10 anos atrás, e levados ao Papa Francisco, né, como uma liderança importante também do ponto de vista, né, das religiões, de uma liderança religiosa, mas que promove um diálogo com as demais religiões, né? Então, são ações que se direcionam na busca de promover, através das pessoas, um desenvolvimento consciente, um movimento sustentável, mas que agregue valor, que distribua riquezas, que faça a inclusão das pessoas. Então, quando eu cito, por exemplo, a inclusão de mais de 300.000 pessoas de um ano para outro no movimento cooperativista em Minas Gerais, é importante ressaltar o papel que as cooperativas tiveram e têm nesse momento, né? No momento de pandemia, as linhas de crédito para chegar às micro e pequenas empresas, apesar de ser disponibilizada pelo governo federal, mas que depende, obviamente, do sistema financeiro,
elas chegaram fundamentalmente através das cooperativas de crédito, que tiveram um papel aí de quase 40% da distribuição dos recursos que chegaram na ponta para os pequenos empreendedores, empreendedores individuais, as comunidades, né? Chegaram através das cooperativas. Por quê? No caso do nosso Estado, por exemplo, enquanto as instituições financeiras convencionais, bancárias, e nada contra elas, obviamente, porque também são muito importantes, claro, né? Aqui não temos nenhum objetivo aqui de desqualificar a importância de qualquer segmento, todos são da maior importância no processo de desenvolvimento sustentável, mas os bancos, por exemplo, estão num momento em que eles estão reduzindo o seu número de agências, né? Estão se focando em determinados nichos, em determinados métodos de relacionamento, e o cooperativismo faz um sentido contrário. Nós estamos, apesar de utilizarmos de todas as mesmas tecnologias digitais que todas as instituições precisam e promovem, mas nós também não podemos esquecer que ainda existe um percentual significativo de pessoas que ainda não estão inseridas num contexto tecnológico para usufruir de uma tecnologia disponível. Portanto, as cooperativas têm aberto agências também. É óbvio que agências com características mais modestas, mais simplificadas, para que elas sejam instrumentos importantes de presença nas comunidades, e aqui nós só temos hoje cerca de 70 municípios mineiros onde não temos a instituição financeira cooperativa, mas somos a maior rede hoje próxima às comunidades, né, fazendo uma aproximação com as comunidades, sejam comunidades no interior, nas pequenas cidades, mas sejam comunidades também marginalizadas ou excluídas dentro dos grandes centros, né? Nós tivemos, por exemplo, há cerca de poucos anos, a primeira agência de uma instituição financeira dentro de uma favela, né, em Belo Horizonte, que ficou referência para o mundo, né? E num movimento exatamente para permitir uma reflexão. Todos precisam, todos têm que ter acesso, nós temos que promover a inclusão de todos. E assim também temos nos preocupado em capacitar as nossas lideranças, os nossos dirigentes, os nossos públicos, né? Inclusive a Fundação Dom Cabral é uma grande parceira nossa nesse processo, né? Na formação de lideranças. Nós temos um projeto que é denominado Lidercop, que é em parceria com a Fundação Dom Cabral, e exatamente no sentido de que nós estamos preocupados com a capacitação da gestão, né? E a gestão, eu concordo plenamente com a colocação feita aqui, né? De que a gestão precisa ser vista num aspecto muito mais amplo. Por isso que nós desenvolvemos programas aqui para a qualificação e a formação do quadro social das cooperativas, que são sócios da cooperativa, a partir deles, num processo de consciência para tomadas de decisões cada vez mais conscientes, cada vez mais reflexivas, para que haja, de fato, uma sustentabilidade, que não haja essa distância enorme entre as lideranças e aqueles que são liderados por essas lideranças, que, obviamente, têm uma melhor possibilidade de se capacitar. Então, nós estamos muito preocupados com essa capacitação no aspecto mais amplo, mais global, mais inclusivo, né? E atingindo, inclusive, as comunidades, né? Num processo de interatividade com as comunidades, através do que também nós nos inserimos numa discussão com os poderes públicos, tentando contribuir e procurando, obviamente, fazer uma contribuição crítica, mas bastante participativa, no sentido de que as políticas públicas elas sejam desenvolvidas de forma participativa, que o cooperativismo esteja inserido e que ele dê essa sua contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país e, obviamente, da humanidade. Dentro disso, então, desenvolvemos diversos programas, ações, e participamos de movimentos, como o Movimento 2032, que consideramos da maior importância, com instituições extremamente parceiras, conscientes do seu papel, e de forma integrativa nós vamos aí dando a nossa contribuição. Então, para situar bem, né, de forma resumida, é assim que essa é a nossa percepção, essa tem sido a nossa atuação, né? O nosso líder maior aqui do Movimento Cooperativista Mineiro, o Dr. Ronaldo Scucato, ele tem tido, de forma muito assertiva, essa preocupação, principalmente com as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, e esse tem sido o direcionamento da nossa instituição e do nosso movimento em nível de Minas, mais Brasil, mas é o que nós percebemos também em escala global. Obrigada, professor Geraldo.
Geraldo, muito bom ver essas reflexões por aqui, nessa manutenção da essência do cooperativismo e todas essas revoluções com novas soluções para o atual contexto, né? Muito bom, obrigada. E eu estou até curiosa de emendar essa fala com a fala do Alonso, que também acho que vai muito nesse sentido, ou não, né, Alonso? Vamos ouvir. O Alonso é diretor de marketing propósito do Social Bank. Então, quero chamá-lo aqui para contar também um pouquinho dessa experiência e o que vocês estão fazendo, né, nesse sentido dessa conversa que a gente trouxe até agora sobre a geração e a distribuição de riquezas. Antes disso, vou também te apresentar. O Alonso é graduado em administração pela UFO, pós-graduado em marketing pela USP e especialista em inovação, futurismo e novas economias exponenciais. Atua na área de liderança facilitadora há mais de 10 anos, construindo negócios, comunidades e soluções a partir da inteligência coletiva. Hoje está como diretor de marketing propósito no Social Bank, que é uma fintech mineira que propõe uma nova forma de lidar com dinheiro, uma forma mais justa, mais simples e mais humana. Uma das muitas dimensões e as missões aí que o Alonso traz é conectar as pessoas, as organizações e iniciativas sociais em um ecossistema financeiro colaborativo. Então, seja bem-vindo, Alonso. Vamos lá para a sua vez. Obrigado, Paola. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas, Marina, professor Geraldo, professor Raimundo. Agradeço o convite do Diário do Comércio, parabenizando pelos 90 anos e um prazer muito grande estar aqui participando do Diálogos DC, ainda mais sobre esse tema, né, ODS e desafios, né, da inclusão e desenvolvimento mais igualitário. Então, primeiramente, vou me autodescrever. Então, eu sou um homem, tenho 35 anos, pele morena, descendência indígena. Estou utilizando uma camisa xadrez, fones de ouvido brancos, e ao meu fundo tenho a bela cidade de Uberlândia, né, um Triângulo Mineiro. Então, estou aqui hoje representando o Triângulo. Quem tiver a oportunidade de estar assistindo vai ver a nossa cidade aqui ao fundo. Então, conectando aqui com a apresentação da Paola, né, e também com as apresentações anteriores da Marina, trazendo a perspectiva da academia, e do professor Geraldo, trazendo a perspectiva aí do cooperativismo, que inspira tanto esse modelo econômico, né, e até a nova economia que foi citada aqui inicialmente. Então, a Paula contou um pouco a minha história. Hoje estou como diretor de marketing e propósito no Social Bank, né? Então, a gente traz até a palavra propósito, né, como uma diretoria dentro da nossa empresa, do nosso banco, porque a gente entende, né, a necessidade por construir um modelo econômico mais eficaz, né? E mais eficaz significa inclusão, oportunidade, possibilidades, né, para todas as pessoas, principalmente no nosso país hoje, onde a gente tem aí quase 30 milhões de brasileiros desbancarizados, quase um quarto da população adulta que não tem acesso, né, a bancos, ou muito pouco acesso, né, e dificuldade. Então, na minha história, né, eu já desde 2016, né, como fellow do Social Good Brasil, uma organização social que trabalha utilizando tecnologias para inclusão e impacto social, então desde 2016 eu já atuo, né, com a perspectiva dos ODS, né, e foi uma fala muito interessante, se não me engano, da Marina, que os empreendimentos, as organizações, os negócios têm que endereçar algum ODS, no mínimo, senão fica o lucro pelo lucro, o dinheiro por si, e a gente continua, na verdade, aumentando um abismo social e econômico que existe entre as classes, né? Então, os ODS são uma excelente perspectiva, um framework, uma forma de realmente direcionar o impacto, e que eu já trago, né, nas minhas iniciativas, no meu trabalho, desde 2016, e mais recente, né, desde 2019, como um membro do YLI, que é o Young Leaders of America's Initiative, um programa do governo norte-americano para o desenvolvimento de líderes na América Latina, né? Então, também levo essa perspectiva e esse trabalho para uma perspectiva das Américas, né, e com suporte também do governo americano, para ampliar o nosso impacto, não só via Social Bank, mas também via ecossistemas de inovação,
né, todo o ecossistema de startups brasileiros, para que também os novos empreendedores, as novas gerações tragam essa visão de impacto e dos ODS nos seus negócios. Falando especialmente de social bank, né, contando um pouquinho aqui do nosso case, então surgimos em 2017 como uma fintech, já com o DNA, né, social, de realmente fazer diferença. Em 2017, a gente tinha algo em torno de 500 fintechs no Brasil identificadas, né? Fintech, a gente está falando de startups de tecnologia financeira, né? Então, FIN vem de financial e tech, tecnologia. Então, lá em 2017, a gente tinha em torno de 500 startups de tecnologia financeira. Hoje temos mais de 2.000, né? E hoje o sistema de pagamentos brasileiro, o sistema financeiro nacional, ele já evoluiu bastante, né? Principalmente com a chegada do Pix, né? A digitalização, o auxílio emergencial, levou esse ambiente para uma nova camada, né? Tecnológica, mas não da perspectiva da inclusão, né? Então, apesar de a gente ter um dos maiores sistemas financeiros do mundo, né, em relação à tecnologia, a gente tem um dos mais, como eu digo, não consolidados, mas monopolizados, né? 90%, quase 90% do nosso PIB, do nosso dinheiro passa na mão dos grandes bancos, né? Concentrados, talvez, concentrados, né? Exato. A gente tem um dos sistemas financeiros mais concentrados do mundo. Então, isso acaba, a gente tem uma excelente experiência do usuário, é muito legal ter as tecnologias, mas como o professor Geraldo comentou, ela não está acessível e disponível para todos, né? E é onde o Social Bank entra. Então, desde a nossa fundação, a gente trouxe os ODS, especialmente o ODS 1, de erradicação da pobreza, o ODS 5, sobre igualdade de gênero, e o ODS 10, sobre o fim das desigualdades, né? Eu fiquei com uma dúvida, foi fundado em 2017? Isso, 2017. Sim, então já são, assim, 5 anos, né? Isso. O que o Social Bank está oferecendo hoje? Assim, como que você acha que ele trouxe uma solução inovadora para esse mercado de finanças? Bom, a gente, como eu comentei, né, desde o início, a ideia foi ter uma conta que fosse mais acessível, então a gente reduziu desde o modelo de aprovação de cadastro, de aprovação de conta, não exigindo, às vezes, uma comprovação de renda, uma documentação que muitas pessoas tinham dificuldade até de abrir conta no banco, né? Hoje isso já mudou um pouco, mas há 5 anos atrás realmente era difícil ter conta em banco, era para poucas pessoas, ainda mais falando de banco digital. Então, primeiro, a gente abriu as portas, né, para as pessoas que não tinham condição, que tinham uma documentação incompleta, ou falta um comprovante de endereço, um comprovante de renda, né, e a gente passou a dialogar diretamente com o público sobre que tipo de experiência, né, elas esperavam, ou que dificuldades elas tinham no sistema financeiro e nos outros bancos. Então, nesse caminho, a gente se especializou em atender, por exemplo, trabalhadores rurais que trabalham em usinas de cana, né, lavradores, que normalmente vivem em cidades pequenas, no interior de Minas, Goiás, Pernambuco, e você não tem agências bancárias nessas cidades. Então, essas pessoas dependiam de receber o dinheiro vivo mesmo, né? E isso acabava apresentando muito risco. Algumas usinas, por exemplo, pagavam em cheque, então as pessoas tinham que descontar cheque com agiota e aí acabavam perdendo 10% do salário porque não tinha como, não tinha outro meio de acessar o salário, né? Então as usinas, por exemplo, tinham que alugar carro forte para poder ir no campo para poder pagar os seus trabalhadores. Então, a gente digitalizou, né, algumas camadas de trabalhadores mais vulneráveis. Esse foi um dos projetos que a gente teve mais relevantes na inclusão. E um outro projeto extremamente relevante foi na inclusão de refugiados venezuelanos. Então, a gente tinha uma parceria com a ONU, com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A gente desenvolveu um programa de transferência de renda junto com as Nações Unidas, onde a gente possibilitava que um refugiado venezuelano, né, com seus documentos migratórios, o RNE, por exemplo, que é o Registro Nacional do Estrangeiro, pudesse ter uma conta, né, e receber ali um auxílio para poder se estabelecer no nosso país, né. Antes da pandemia, era uma situação muito crítica, a gente tinha 500 pessoas atravessando a fronteira para o Brasil por dia, a gente fala de 15 mil refugiados por mês no Brasil, né. Na pandemia, a fronteira foi fechada
Então, a situação mudou um pouco, mas a gente considera, né, que esse olhar para essa camada muito extrema, né, que é o caso de um refugiado, por exemplo, foi o que nos ajudou a realmente cumprir, né, parte dessa agenda de inclusão, né, de tirar essas barreiras que, às vezes, as grandes instituições financeiras colocavam, né. Hoje a gente tem um sistema até mais aberto, então, de 5 anos para cá, muita coisa evoluiu, mas esse caminho, né, nos colocou hoje, nos trouxeram algumas premiações, então reconhecimento em impacto social no Startup Awards, Innovation Awards Latam, fomos reconhecidos também pelo trabalho com os ODS e principalmente a certificação pelo Sistema B. Né? Hoje o Sistema B como uma das principais redes aí, certificações para negócios de impacto, então hoje nós somos uma empresa B certificada, o que nos exige, né, um protocolo muito mais amplo de governança, de inclusão, né, e diálogo com os nossos clientes. Então, essa é um pouco da nossa história, do que a gente tem feito nos últimos 5 anos. Agora, para 2022, a gente conquistou no ano passado a licença para operar como instituição financeira independente, né? Então, hoje, a gente não depende de nenhuma outra instituição, né? E aí mora uma grande diferença entre a maioria das fintechs, né? Que normalmente, apesar de ter uma experiência muito bacana, estão de alguma forma dependentes ou amarradas de uma licença de uma outra grande instituição. Então é por isso que a gente ainda vê, poxa, mas em 2022, 30 milhões de brasileiros têm conta bancária? Sim, porque apesar de ter uma experiência super bacana, os motores de crédito, eles acabam sendo os mesmos. Então a mesma pessoa que não tem um score de crédito numa instituição tradicional não vai ter numa outra instituição ou vai estar sujeito a pagar uma taxa de juros muito alta. Então, hoje, o Social Bank, com essa independência, com suas licenças, está totalmente dedicado para os brasileiros de renda básica, então as pessoas que ganham em torno de R$2.000 por mês, e a gente quer levar não só acesso a uma experiência bancária, mas também benefícios como desconto no gás, desconto na conta de energia, acesso a serviço de saúde, desconto em medicamentos. Então, hoje, com essa experiência, a gente entende, né, que levar essa experiência além do financeiro é como a gente pode permitir esse desenvolvimento mais justo, mais igualitário. Muito bom. São quantos usuários hoje, Alonso? A gente tem em torno de 1.800.000 contas. Na região do Triângulo ou está descentralizado? Brasil, isso. Hoje é Brasil inteiro. Brasil Legal. inteiro. Então, é um orgulho muito grande, né, ter um banco em Minas Gerais e aqui na região do Triângulo. A gente tem um trabalho especial aqui para o nosso estado, né, a gente está lançando algumas novidades aqui na parte de benefícios, mas é uma atuação nacional. Então, temos clientes em todo o Brasil. Muito obrigada, Alonso. Foram muitas as contribuições aqui, né, de vocês três, Marina, Alonso, o professor Magela. Vou chamar, então, o professor Raimundo Soares, que é o representante do Movimento Minas 2032 e diretor também do Instituto Orior, para nos ajudar aqui a fazer uma espécie de colheita e propor alguns questionamentos. Obrigado, Paola. Grato aos participantes dessa telemesa, né, pelas contribuições, pelas histórias que estão agregando já estão fazendo história. E isso é fundamental. Nós estamos numa situação tão adversa que o futuro é agora. O não deixar ninguém para trás é agora. E vocês trouxeram depoimentos que mostram o futuro agora, né? A Marina, ela coloca já no início a questão de alguns mundos convivendo, né? Estamos convivendo com dois séculos, criando um século XXI com as premissas do século XX, né? Que, por sua vez, foi feito com as premissas do século XIX. Então, há dois mundos, nesse processo de transição, como a Marina coloca, há dois mundos convivendo. E há que dialogar. Há que ter uma ideia, força, que una, que permite uma pauta para se sentar na mesa e puxar o fio da meada. Ela fala do desafio da educação, ela fala do desafio do modelo de negócio e pontua que o que deve agregar esses olhares distintos
essencialmente são os direitos humanos. Quando a gente fala de diversidade, igualdade de gêneros, etc., isso tudo, o que está pautado, o que está na essência da conversa, são os direitos humanos. De alguma maneira, a nossa sociedade, principalmente o nosso mundo ocidental, o mundo do mercado, ele deixou o humano de lado. Depois que ficou de lado, ficou para trás. E não é por acaso que o olhar dos ODS, o grande chamado é não deixar ninguém para trás. Conforme a Marina coloca no modelo econômico, fala do modelo econômico, aí a gente tem a experiência da Alceng, o Geraldo Magela traz para a gente a história das cooperativas, a história de um modelo organizacional. Talvez as cooperativas sejam pautadas pelo modelo mais justo em termos de se empenhar em um empreendimento, em que os partícipes são donos. São donos. E não por acaso, quando a gente faz o paralelo, né, de cooperativas, o peso das cooperativas em PIBs, aparecem as nações hegemônicas, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos. O peso das cooperativas é de alta relevância na construção da sociedade, que, por consequência, traz em si o desenvolvimento econômico. Aí o Alonso, quando comenta a experiência dos bancos, esse é um nó no mundo, e especialmente no país. Tanto que inventam algumas piadas, né, algumas frases, dizer, o banco é aquele teu amigo que, quando está sol, ele te empresta o guarda-chuva. Quando começa a chover, ele toma o guarda-chuva de volta. E tem uns mais agressivos ainda, que falam, olha, se você vê um banqueiro no último andar de um prédio de 30 andares se atirando pela janela, pula porque é um bom negócio. Pula atrás porque é um bom negócio. Então, são algumas brincadeiras, né, que a gente acaba fazendo, que a sociedade faz, com situações muito sérias, né? Muito sérias, porque entre a crise e sai crise, e os bancos não perdem. E no país, nós temos realmente um oligopólio muito forte. E o Alonso traz a experiência das fintechs surgindo como uma resposta à competitividade, uma resposta ao direcionamento de quem está ficando para trás nessa relação econômica. Não há dúvida que é uma iniciativa que vem crescendo, né, com outras, e tomando impulso e uma influência cada vez maior no mercado financeiro. E surge não por acaso, porque é necessário. A gente está vendo o tema, esse diálogo, ele está no tema geração e distribuição de riquezas. Esse tema, ele não é por acaso. Ele se compõe junto com os outros temas do diálogo. Se a gente imaginasse a sociedade como um indivíduo, começaria nesse indivíduo, em cada um de nós, o primeiro item lá, a qualidade da cidadania. Qual a qualidade da minha cidadania? O quanto eu amo esse país? O quanto eu interajo com esse país? O quanto que eu trago ele dentro de mim? Juntamente com as comunidades de convívio. Vimos, e está diretamente relacionado, a qualidade, né? O bem-estar e a saúde. E a gente vai vendo que tudo tem a ver com tudo. Geração e distribuição de riqueza não é isolado.
ela sofre influência dos demais e influencia os demais. Saúde e qualidade de vida é muito natural se a pessoa tem um problema financeiro, isso acaba atuando diretamente na saúde dela. A pessoa adoece, ou pega uma gripe, baixa o sistema imunológico. Não sei se vocês conhecem alguém que já estava com um problema financeiro e a saúde declina, porque é diretamente ligado. Continuando na sociedade enquanto indivíduo, aí nós temos a qualidade ambiental. Depois temos a qualidade da democracia. O quanto que eu participo das questões políticas, o quanto que eu me posiciono, o quanto que eu cobro a que direção está indo a minha nação. Depois a gente entra na inovação. As fintechs estão aí, estão vindo como uma inovação, como uma resposta a alguns desafios. Como tem surgido cooperativas em negócios inovadores. Daí tem a educação, a qualidade da educação. Quanto que eu tenho de repertório para compreender o que está ocorrendo e me posicionar historicamente. Porque todos nós estamos fazendo história o tempo todo, uns mais conscientes, outros menos. Daí entra a geração e distribuição de riquezas, que é o que a gente está conversando, e tem a ver com todos os outros. E daí tem o outro, que é a competitividade responsável, o quanto que eu estou servindo, né, responsavelmente, que estão todos conectados, interligados. Agora, por que surge esse tema? Olha que interessante. Nós temos o olhar na educação, temos o olhar nas cooperativas, o olhar nas fintechs, na inovação tecnológica, o olhar dos direitos humanos em todos eles. Em todos eles. Por que surge essa necessidade de uma competitividade responsável, uma competitividade inclusiva? Né? Quando a gente olha em termos de mundo, o desequilíbrio econômico é enorme. É enorme. 1% da população mundial detém o dobro da riqueza dos outros 52%. No nosso país não é diferente, porque nosso país retrata os grandes desequilíbrios globais. E quando a gente fala em desequilíbrio econômico, a gente está falando de forma muito conectada de desequilíbrio social e desequilíbrio político. Porque os três estão integrados. As três dimensões estão integradas. O IDH nosso. Nós somos o 89º país, sendo a 10ª economia, em termos de DH, somos a 89ª. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que fala da expectativa de vida, educação e remuneração. Em termos de distribuição de renda, o país é o penúltimo. A 10ª economia do mundo é um dos piores em distribuição de renda. O nosso desafio é enorme, tanto na dimensão política, quanto social, quanto econômica. Vamos lá. Tem uma questão que é basal em todas as falas, que é a liderança. Não apareceu a questão da liderança por acaso. Quando a Marina traz a questão, né, dentro de uma escola de educação executiva, quando se fala das cooperativas se tornarem ainda mais inclusivas e quando se fala de uma outra forma de lidar com o mercado financeiro. Então, a questão que eu gostaria de colocar para vocês e liderança não é um tema simples, porque o mundo caminha para onde as lideranças estão olhando. As organizações caminham para onde a liderança olha. É simples assim. Como a gente vive dentro do mundo organizacional, eu já entrei em organizações que o presidente, o dono, ele tem um cacuete. Ele começa a fazer assim, piscar. E aí a gente vai conversar com os diretores tudo assim, com cacuete. O cacuete dele baixa para a hierarquia.
E é literalmente assim, esse é o peso da liderança, interfere diretamente na qualidade de vida do outro que interage com ele, que está na mesma comunidade. Uma das maiores causas de insatisfação na vida de um indivíduo é uma má relação com chefia. Um olhar, não precisa falar nada, um olhar mal dado, eu comentei isso uma vez, um olhar mal dado numa sexta-feira acabou o fim de semana. E boa parte das lideranças não reconhece, não tem a ciência desse poder que ele tem de vida e morte, literalmente, do outro que trabalha com ele. Então, eu gostaria de colocar essa questão. Marina, só recordando, nós fomos co-criadores, né, do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação, lá em 2002. Está fazendo 20 anos. 20 anos. Aí nós criamos um centro de referência em gestão responsável para a sustentabilidade, onde as pesquisas que foram requisitadas, isso envolvia grandes multinacionais, grandes empresas nacionais, e eles definiam, vamos pesquisar o quê? Qual é o primeiro nó? A primeira pesquisa que foi demandada foi educação de lideranças para a sustentabilidade. A segunda foi sustentabilidade e governança corporativa. A terceira foi estratégia e sustentabilidade. A quarta foi gestão de pessoas e sustentabilidade. Todas vinculadas ao poder. Todas vinculadas ao poder. Isso não é por acaso. Então, eu gostaria de colocar para vocês, dentro da área de atuação, né, na educação executiva, nas cooperativas, nas fintechs, especificamente na área financeira, qual é a dificuldade no engajamento de lideranças e qual a sugestão do que fazer? Eu tenho algumas até experiências nesse sentido, sabe? Eu acho que uma das dificuldades é... Eu gostei muito quando a Adriana falou do envolvimento. E eu acho que uma parte dessa dificuldade é onde também está no que fazer, é de você trazer a liderança, colocar realmente as pessoas no centro das decisões. As pessoas no centro da tomada de decisão. Essa, para mim, é a grande dificuldade. Né? E por que tem essa dificuldade? Aí eu acho que são uma série de fatores. Uma parte, um fator que eu vejo é o tipo de competência que foi sendo exigida ao longo do tempo para a liderança. Não é que não precisa mais dessas competências, eu acho, Paula, você falou bem da questão de conciliar, né, agendas. Acho que com o tempo tem ficado claro que em algumas situações, alguns casos, a gente tem que trabalhar mais com o E da conciliação e menos com uma coisa ou outra. Então, no caso das lideranças, eu acho que a gente ficou muito tempo, a liderança, o tipo de competência era aquela competência para performance. Performance, leia, curto prazo e performance econômico-financeira, né? Não é, então, você vê assim, um CEO ou uma CEO, essas lideranças chegam no topo, sem dúvida nenhuma, são pessoas com avaliação A, performance. Né? Não tem como, não existe, não conheço, não sei se o professor Raimundo, Adriana, você, Paula, também como jornalista, se tem alguma liderança que chega no topo de organização que não tem que conceituar em performance econômico-financeira. Agora, eu acho que no a país dificuldade... tem. Eu estou me referindo a governo. Em governos tem. Pode ser, eu não sei, se dependendo a medida, né? A gente tem o caso, por exemplo, do Butão, né, que definiu aqui o índice de felicidade, mas não significa que é um país, acho que essa é uma discussão interessante, mas eu acho que essa questão da performance, o tipo de competência, da forma de decidir, isso também, eu acho que compromete a chegada dessa nova agenda, né, essa absorção dessa nova agenda, isso vai criando dificuldade. Então, eu vejo o que fazer. Eu acho que tem que começar, o que fazer para colocar as pessoas no centro das decisões. Eu tenho uma convicção que a primeira transformação é do indivíduo, do ser, né?
Então, tem que ser uma transformação que vem de dentro e da pessoa. E essa pessoa é quem vai imprimir novos valores na sua pauta de gestão, na sua pauta do dia a dia, vai ampliar a sua consciência. Nós conversamos sobre isso. A gente tem conversado muito sobre isso, Adriana, no movimento Capitalismo Consciente. E o que fazer? A gente tem que começar a trabalhar em desenvolvimento de competência ligada à empatia, compaixão. Outro dia eu estava numa reunião do Conselho Internacional da Fundação Dom Cabral e eu vi líderes internacionais excelentes em performance econômica que estavam dando palavras do tipo de compaixão, precisa ter uma gestão compassiva. Eu acho isso fantástico, porque compaixão é a sua habilidade, a sua capacidade de minimizar o sofrimento do outro. Então, se você traz esse tipo de competência, esse tipo de experiência para dentro da gestão, você consegue ampliar a consciência. O que fazer? Eu fiz uma experiência na Fundação Dom Cabral, com um conjunto de colegas, que nós levamos em 2019, antes da pandemia, logo depois dos desastres ambientais no setor da mineração, nós levamos lideranças, presidentes de grandes empresas nacionais e internacionais, para conhecer Paracatu de Baixo, uma comunidade que foi devastada pelos rejeitos de uma barragem, né, da mineradora. Foi a primeira vez, ali tinha presidente de siderúrgica, de mineração, de empresa na área de serviço, na área de indústria de base. Ficou muito claro que era a primeira vez que aquelas pessoas estavam pisando num território afetado, né? E não tem jeito, a gente toma decisão com a cabeça e com o coração, mas aonde pisam os nossos pés, né? Então, se você não colocar o pé e sentir, né, Magela, você falou do cooperativismo, das cooperativas, aí alcança esse contingente de mineiros, né, aqui em Minas, conhecendo e recolocar as pessoas. Então, você tem que sentir essa realidade. Eu acho que é por aí. É interessante isso, porque eu fico também observando, você trouxe essa questão do resultado, né, da empresa. Sempre um trimestre tem que ser melhor do que o trimestre anterior, né? Se um líder ele começa a acumular trimestres que estão o resultado menor do que o trimestre anterior, é um problema, né, para o líder, assim, é como se ele não estivesse tendo um bom desempenho. Então, talvez a gente também esteja, eu falando agora como jornalista, olhando para métricas erradas, né? Assim, o PIB é a principal métrica do desenvolvimento do país, ou vamos falar de outras métricas? O desempenho financeiro é a principal métrica de uma empresa, ou a gente tem que mudar essas métricas? Então, acho que tem um papel da liderança, mas também de quem está de fora, cobrar os resultados de outros tipos de métrica, né? Outras métricas passarem a fazer parte da nossa pauta, né? Mas, professor Geraldo Magela, traz para a gente a sua visão, por favor. Adorei, viu, Marina? Adorei suas colocações, viu? Porque você levantou a bola para mim. Eu compactuo plenamente com a provocação que o professor Raimundo fez, né? E com a sua abordagem também, Marina. E aí, trazendo aqui na perspectiva do cooperativismo, veja bem, nós hoje, professor Raimundo, né, e demais colegas aqui e amigos, nós estamos exatamente nessa perspectiva de trabalharmos essa questão, né, da educação, da formação de liderança como uma ação transformadora, né, para consolidar todos aqueles valores, princípios com os quais nós temos compromissos, né? Porque, então, o que nós temos entendido? Que essa formação, e a Marina muito bem, né, situa isso nessa perspectiva, né, é preciso que a gente, e agora a Paola fez uma colocação muito interessante, né, que quais são os referenciais métricos, né, que de fato têm importância num mundo em que nós precisamos nos conscientizar cada vez mais
de um desenvolvimento com sustentabilidade, né? As métricas do passado serão norteadoras para a definição das nossas ações desse momento e do futuro, né? Então, a gente precisa repensar sobre isso, né? Então, na perspectiva aqui das sociedades cooperativas, o que do cooperativismo, o que nós temos, a partir da USENG, da nossa missão como instituição, que tem o papel de uma liderança, né, de um segmento que representa hoje, no nosso caso aqui do nosso estado, 2 milhões e 12% da população do estado, quase 12% do produto interno bruto do estado, né, movimentando aí 94 bilhões de reais ano, gerando quase 3 bilhões de recursos para o poder público sob a forma de tributos, né, de contribuição para as políticas públicas. Então, a gente, com essa consciência, né, dessa responsabilidade que nós carregamos nas nossas costas e temos essa convicção de que ela e como todos os setores têm as suas responsabilidades, e temos que ter essa responsabilidade integrativa, conjunta, com todos, né, sem a gente olhar de forma sectária, mas olhar de forma o que nós promovemos aqui como um princípio do cooperativismo, que é um dos nossos princípios, que é a intercooperação, mas eu aqui coloco a intercooperação como uma intercooperação mais ampliada na sociedade como um todo, né? onde cooperativa de crédito não é inimiga de fintech, nem de banco, não é isso, né? Nós temos o nosso papel, temos a nossa consciência da contribuição que podemos dar, mas reconhecemos que um trabalho tão hércules que todos precisam ter essa consciência, né, Marina? Todos precisam ter. Não dá para excluir grande empresa, pequena empresa, média empresa, né, grande cooperativa, pequena cooperativa, ONGs, governo. Acho que é um papel que precisa ser, e a grande virtude do movimento 2032, né, professor Raimundo, né, Adriana, é exatamente o que a gente tem discutido, né, no âmbito do movimento, essa visão mais ampliada da sociedade, né? E aí, o que a gente tem feito? Trabalhado a partir das pessoas, tendo as pessoas como centro, né? E nós desenvolvemos programas e projetos aqui para formação do quadro de sócios das cooperativas, trabalhando a organicidade das pessoas para trabalharem juntas, para trabalhar em conjunto. Porque se as cooperativas são sociedades, né, na perspectiva conceitual, em que as pessoas se organizam para satisfação das suas necessidades, das suas aspirações, aí, Paola, a gente já está ultrapassando essa questão da métrica comum, né? Porque não é só das necessidades, mas também das aspirações, né? Porque as necessidades elas vão se colocando ao longo do desenvolvimento da nossa humanidade, da nossa vida, da vida de cada um de nós. Mas as necessidades elas vão se alternando, né? Em épocas mais tranquilas, as necessidades muitas vezes são de tal monta. Em épocas de maior gravidade, de maiores dificuldades na perspectiva econômica, social, e obviamente uma está sempre muito ligada à outra, essas necessidades também são mutáveis e mutantes, né? Mas e as aspirações das pessoas? O que a gente faz de fato por essas aspirações, né? Para que haja essa transposição de momentos de vida, de condições de vida, né, de superação. Eu tive a oportunidade, ao longo da minha carreira, da minha vida profissional, já vai para 4 décadas, quase 5 décadas, de conhecer experiências, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, cerca de 22 países que eu já tive a oportunidade de visitar, de conhecer modelos, instituições, cooperativas, empresas, universidades. Mas eu tive a oportunidade de ir em regiões que a gente vê assim, que contar história, né? Eu gosto muito do contar da história, né? Dos locais onde vou, das comunidades, das organizações. E aí, regiões como lá na Espanha, no País Basco, onde nós temos o Complexo Cooperativo de Mondragón, que quando eu nasci, em 1959, um padre jesuíta vai para lá, era uma região de miséria, de habilidade, de crise, de marginalidade, e começa um processo de organizar aquela comunidade a partir das pessoas, e hoje é uma das regiões mais prósperas da Europa, né? Porque não tem índice de desemprego praticamente nulo. Mas quem fez essa transformação? As pessoas. As pessoas conseguindo satisfazer as suas necessidades, mas, sobretudo, as suas aspirações de ascender socialmente, ascender economicamente, conviver de uma maneira mais equitativa. Então, é dentro dessas perspectivas que nós, do cooperativismo, também temos pensado, né, através da organização das pessoas, de
desenvolvimento das competências, como muito bem colocou a Marina, né? A gente precisa desenvolver competências, mas a gente também precisa desenvolver competências dando sentido de humano, né? de ser gente, de ter sentimento, de ter compaixão, sim, né, Marina? Compaixão. Sem compaixão, sem se colocar no lugar do outro, a gente não consegue ajudar o outro, ajudar a quem está ao nosso lado para ele fazer a sua mutação, sua melhoria. E a gente também melhora junto com ele, né? Como ser feliz no mundo de infelizes? Né? Eu me pergunto isso todos os dias. Como ser feliz no mundo de infelizes? Eu quero ser feliz com o meu semelhante feliz também, porque aí é um compartilhamento da felicidade, né, coletiva. Então, no cooperativismo, a gente tem trabalhado essa questão do desenvolvimento dos sócios da cooperativa, da formação de dirigentes, de gestores, do desenvolvimento de lideranças, inclusive é um programa que a gente tem tido muito êxito, né, em parceria com a Fundação Dom Cabral, que é o Lidercop, onde nós estamos exatamente pegando a média e alta direção de cooperativas, e Minas lidera esse processo aqui no cooperativismo brasileiro, já está fazendo escola para outras unidades, e nós temos, a partir da Fundação Dom Cabral, uma escola de excelência, né, de competências, procurado fazer um desenvolvimento das lideranças, levando a conhecer também modelos exitosos em diversos países, é o caso em parceria com instituições de ensino que têm uma relevância, uma competência para nos ajudar nisso, né, em parceria com a Fundação Dom Cabral, a PUC de Lisboa, a Universidade de St. Gallen, na Suíça, a Trinity College da Irlanda, né, a Caps Log da Dinamarca, em que nós estamos exatamente preocupados em vamos conhecer, vamos interagir, vamos trocar ideias, vamos ver o que deu certo, o que nós podemos absorver de conteúdos e que façam com que nós melhoremos o centro do Marina. Você vai gostar, porque eu sei que você conhece bem isso, né? Porque, né, a Fundação é parceira nossa, e vocês acompanham, participam conosco de tudo isso, mas o centro está, eu acho que chave de tudo isso foi uma coisa que você colocou, né, Marina, que as pessoas precisam se sentir gente, precisam ter noção de realidade, precisam viver as dificuldades do outro. Então, isso tem sido colocado, inserido aqui com muito vigor nos nossos programas, né? Na formação de líderes, no desenvolvimento das pessoas, mas no desenvolvimento da humanidade das pessoas, né? Do ser humano, né? E da interatividade nossa, enquanto seres humanos, com o mundo, né? Com a casa comum. Eu gosto muito quando essa colocação do Papa Francisco na sua encíclica, né? Colocou da casa comum, né? De nós vivermos em harmonia, né? Em harmonia uns com os outros, em harmonia com o ambiente, com o mundo em que estamos, em que pisamos, né? Marina colocou isso muito bem, né? Pé no chão, né? Onde pisamos. E aqui, essa questão, a gente tem desenvolvido toda a nossa ação exatamente nisso, porque é na proximidade das nossas organizações cooperativas com as comunidades nas quais elas estão inseridas, né? Fazendo com que as pessoas, os gestores, os cooperados, os profissionais que atuam nas cooperativas, eles tenham essa interatividade com as necessidades, com as aspirações das comunidades, com o sofrimento, com aquilo que nós podemos contribuir para a melhoria, para a mudança de patamar dessas comunidades. Aí desenvolvemos o nosso Dia C, que é um programa de voluntariado, em que funcionários, cooperados, dirigentes das cooperativas, parceiros, vão e identificam quais são as necessidades, as aspirações daquelas comunidades, o que através do cooperativismo e as suas parcerias, a sua interatividade pode promover. E aí temos desenvolvido inúmeros projetos, inúmeras ações. Quais são os nossos compromissos, né, com esse desenvolvimento sustentável? Aí desenvolvemos o Minascop Energia, geração de energia limpa, sustentável, com foco nas pessoas, com foco na economicidade, com foco no meio ambiente, com foco na geração de renda e, principalmente, priorizando as regiões que a compaixão tem que se fazer num primeiro momento, porque são onde mais necessita. Aí escolhemos uma priorização do norte de Minas Gerais, onde as pessoas têm, às vezes, um pedacinho de terra, mas não têm condição de produzir pelas questões ambientais, de dificuldades de solo, de clima, né? E aí gerar renda para essas pessoas, inseri-las, né, como pessoas. E a gente vê depoimentos, assim, que a gente fomos lá inaugurar nossas usinas em Cristália, e
cidadezinha pequenininha do norte de Minas, e você vê a alegria das pessoas. Mas por que vocês escolheram a gente aqui? Né? Porque eles ficaram tanto tempo esquecidos. Né? Por que vocês escolheram a gente? Quer dizer, então, porque nós focamos em priorizar uma série de questões de ordem técnica, métrica também, claro, mas as nossas métricas não podem se pautar apenas nas questões de resultado imediato, de resultado econômico do hoje, né? do primeiro, segundo, terceiro trimestre, né? E sim de um processo evolutivo contínuo de desenvolvimento. Então, isso tem norteado as nossas ações da formação, também dos nossos programas de desenvolvimento das pessoas, das lideranças, né? Da capacitação, da instrumentalização, para que nós possamos desenvolver essas ações. Então, isso tem sido o norte para nós. Né? Professor Magela, enquanto o carro de som passa aí na sua janela, eu vou pedir para o Alonso trazer como que ele vê, então, essas dificuldades dos líderes, né, em gerar e distribuir riqueza nesse contexto de hoje. Legal, Paula, obrigado. Bom, acho que a Marina trouxe a questão da competência, né, e o professor Geraldo levou para uma questão mais ampliada, até da perspectiva de outros países com índice de desenvolvimento mais elevado, e aí fazendo um paralelo, né, entre essas duas perspectivas, eu acho que acreditar, né, talvez só na competência do líder seja, de alguma forma, reduzir, né, o problema, né, quando na verdade ele é sistêmico e complexo, porque o líder ele só responde a um modelo hierárquico, né, que a gente tem na maioria das organizações hoje. Então, um modelo hierárquico matricial, né, então um modelo organizacional que corresponde a um modelo econômico, né, que a gente herda aí desde a Revolução Industrial. Então, trazendo até essa perspectiva de países com maior índice de desenvolvimento humano e até com o cooperativismo, né, mais maduro, como o caso da Alemanha, que é o berço do cooperativismo, e outros, a gente tem, por exemplo, o Frederic Laloux, que escreveu o livro Reinventando as Organizações, que ele traz uma nova perspectiva para as organizações, onde elas se afastam um pouco desse organograma matricial, né, e trazem o propósito evolutivo, a autogestão, né, como características, né, para o desenvolvimento do trabalho das organizações. E aí, a partir dessa provocação de que não depende só do líder ou de uma competência específica, mas de um modelo organizacional que está inserido dentro de um modelo econômico, eu vejo, por exemplo, como a agenda ESG como uma possibilidade, né, da gente avançar um pouco mais, né, nesse diálogo e nesse debate do papel do líder, e aí passa para o papel organizacional, né, na construção de uma sociedade mais justa. E aí eu acredito em partes a agenda ESG, porque eu também trago uma crítica nessa agenda, né? Muitas vezes a gente tem aqui no Brasil a tendência de nacionalizar uma agenda internacional. Então, a gente vê algumas companhias, né, trazendo compromisso net zero 2030, mas, poxa, eles estão com compromisso net zero, mas com um modelo de negócio extremamente predatório, né? Então, o famoso greenwashing. A gente tem também uma tendência aqui no Brasil né, a partir do greenwashing também, de trazer a agenda ESG para a camada tática, operacional, mas a alta liderança está muito mais preocupada com a performance financeira, né? Então, eu acho que para realmente, né, a gente ter uma mudança econômica, né, voltada para a distribuição de riqueza de uma forma mais justa, passa sim pelo papel do líder, mas não no papel do líder de redirecionar o negócio, mas o papel do líder de encorajar, né, e sustentar uma mudança no modelo organizacional, né, e em paralelo, né, uma discussão mais ampla que é o modelo econômico. E aí, acho que foi citado o Butão, por exemplo, né, já há quase 20 anos, tem lá o Felicidade Interna Bruta, o Índice de Felicidade da População. Então, passa por isso, né, a gente hoje ainda avaliar a performance dos negócios a partir de uma perspectiva financeira, e eu nem vou dizer econômica, porque quando a gente traz a perspectiva econômica, aí sim eu enxergo que tem que ser considerados
impactos N, né, em toda a cadeia, né, em todos os stakeholders, e foi a partir daí que a agenda ESG tomou força, né, a partir de 2019 para cá, que foi quando o capital começou-se a discutir e entender, né, que fazer negócios sustentáveis, né, éticos, né, também dá dinheiro, né? Então eu acho que o papel da liderança é sim guiar para essa visão de futuro, né, onde a gente olha impactos e performance além do financeiro, mas sim influenciando os modelos de negócios a inovarem, né, olhando para os seus impactos em toda a sociedade. E, Alonso, eu queria emendar uma pergunta para você, porque a gente tem uma discussão aqui muito interessante, que a gente vai desde um sistema cooperativista, né, que é tradicional, já é histórico, até um sistema hierárquico de liderança. A gente está falando de um ecossistema de startups que tem já modelos mais ágeis de gestão, e a gente está no momento também da blockchain, né, das DAOs, que são as organizações descentralizadas. Então, tem muita novidade também em pauta, né? Eu tenho estudado sobre as DAOs, e aí a gente vê que, na verdade, a liderança é qualquer pessoa dentro do sistema, né? Na verdade, a figura da pessoa quase que ela some, né? Dentro dessa questão da blockchain, ou mesmo do metaverso, né? Uma pessoa pode ter vários papéis de lideranças dentro de um universo digital. Enfim, a gente poderia explodir a cabeça aqui falando desse universo mais digital. Mas o que eu queria trazer, Alonso, você também estudioso aí do futurismo, como que você vê todas essas discussões de uma ponta tradicional até as organizações descentralizadas, as DAOs, numa mesma conversa, assim, como colocar isso na mesma mesa? Legal, muito bom, Paula. É uma provocação, acho que não tem uma resposta certa, né? Mas é o que a gente está vivendo nesse ano de 2022, né? Século 21. E eu acho que o avanço da blockchain, das DAOs e do metaverso, né, expõe um paradoxo que uma das minhas mentoras, a Lala Denzelin, né, ela é uma futurista, criadora da teoria da funcionamento 4D, ela dizia assim, que a gente tem a tecnologia, mas a gente não tem a cultura, né? Então, a gente tem tecnologias para acabar com a fome no mundo, mas a gente ainda tem uma cultura de acúmulo de capital que 20 pessoas têm mais metade da riqueza do mundo, né? E a outra metade está distribuída em 6 bilhões de habitantes. Então, a gente tem a tecnologia, mas não tem a cultura, né? E até foi engraçado que eu vi uma matéria hoje do Tim Cook, o presidente da Apple, falando que o metaverso não tem aplicabilidade nenhuma para uma pessoa comum, né? Então, a gente vai caminhar para uma tecnologia que ela vai aumentar o abismo social ou ela vai diminuir, dependendo da intenção que a gente coloca nela, né? Então, o desafio não é a tecnologia em si, você citou as DAOs, Decentralized Autonomous Organization. A gente, daqui a pouco, vai ter o Uber sem ter o Uber, o próprio código fazendo a gestão e distribuindo a riqueza, né, o Airbnb sem o Airbnb, e a própria Lala Denzelin defende um modelo de governo que seria a democracia digital direta. Então, não precisaria de um governo, a gente teria um acesso a uma blockchain, né, e aí você tem um problema na sua rua, na sua cidade, você lança uma votação, uma enquete, e aí dependendo se você atingir o número de votos e o orçamento suficiente, né, dentro das regras, você tem o próprio código operacionalizando ali uma demanda da sociedade, né? Então, a minha visão sobre o futuro, trazendo a tecnologia, é que as máquinas, a tecnologia, né, como algumas pessoas, né, dizem, elas não vão tirar os nossos empregos, elas vão nos devolver a nossa humanidade, né? Só que depende de quem está liderando esse processo, né? Então, não é a tecnologia que vai resolver o problema ou piorar o problema, mas a intenção que está sendo colocada. E aí, se a gente lembrar dessa agenda de metaverso, né, no final, se não me engano, de 2021, na verdade, a agenda do metaverso, com o anúncio do Zuckerberg, era super, né, o tópico mais trend do momento. Aí vem fevereiro, o que acontece? A Rússia invade a Ucrânia. E aí a pauta global deixa de ser avanço tecnológico para ser segurança alimentar, né? Então, acho que esse modelo, né, de capitalismo baseado no consumo, né, que em alguma perspectiva do capitalismo consciente,
ou de outras agendas que a gente traz aqui, de alguma forma ele faliu, né? Porque metade das pessoas, né, quase 3 bilhões de pessoas passando fome no mundo. No Brasil tem 33 milhões de pessoas que não têm segurança alimentar, né? E a gente hoje, né, na polarização que a gente vive no país, é um sentimento que a gente voltou 10 anos no passado, né? Então, acho que a tecnologia, sim, ela pode contribuir e ajudar muito, mas vai depender, claro, né, da intenção que vai ser colocada ali. E aí esse debate ele tem que estar em todas as camadas da sociedade. Ok, muito bom, obrigada. Acho que a gente pode completar as respostas já caminhando para o final. Então, professor Geraldo, se você puder retornar o seu pensamento e já fazer a conclusão, a gente faz essa última rodada para o encerramento. Ok, Paola. Mas é só para completar também aquela colocação que eu estava fazendo, é que nós inserimos, né, dentro desse contexto e plenamente alinhado com tudo que está com os colegas aqui, né, das colocações que temos compartilhado, nós introduzimos aqui um trabalho, um programa a ser trabalhado dentro dessa perspectiva que eu queria exatamente colocar, de que as pessoas como centro, né, e aí, pegando a deixa, né, final agora da sua fala, viu, de que eu compactuo plenamente. Eu sou apologista da tecnologia, acho ela fantástica, importantíssima, necessária. Agora, é ledo engano achar que tecnologia vai resolver todos os problemas da humanidade, né? Não é por aí, né? Eu penso que não é por aí. Ela é apenas, e será sempre, um instrumento importante do qual nós não podemos prescindir. Mas são as pessoas que vão fazer sempre as mudanças, né? Eu vejo muita gente com apologismo, sim, que me espanta, né? De achar que o mundo vai ser dirigido por máquinas, né? Eu penso totalmente diferente. Eu acho que a consciência coletiva precisa evoluir para que as pessoas possam ter uma consciência de gestão coletiva, integrativa, que todos têm que compartilhar as decisões de forma responsável, de forma equânime, equilibrada, né? Para que não hajam os resquícios que vivemos, às vezes, em momentos da humanidade, que exacerbam as paixões de forma a colocar as pessoas com uma irracionalidade de uns contra os outros, né? E o que geram guerras, conflitos, né? E derramamentos de sangue coletivo, né? E sempre, quando isso acontece, as consequências todos nós sabemos. Então, o que a gente tem trabalhado, né? Nesse sentido também, para que nós possamos mudar o nosso posicionamento, né? Nós trabalhamos aqui hoje um programa que chama-se Felicidade Interna do Cooperativismo. Fique mais feliz. É um programa que nós introduzimos aqui no Sistema OSENG para as cooperativas, exatamente para trabalhar, viu, Marina, essa humanidade, né? A felicidade como um componente das pessoas se realizarem enquanto pessoas, mas não se realizarem só, se realizarem coletivamente, mas também individualmente, claro, né? A partir do indivíduo, né, professor? É a partir do indivíduo, mas o indivíduo de uma perspectiva de uma vida coletiva, né? Então, essa questão, para nós, ela é central, né? Trabalharmos essa questão da humanidade, né? De sermos seres que possam contribuir. E utilizar os recursos, né, Paula? Os recursos tecnológicos, de todas as novas possibilidades, a inovação, né? Claro, né? Recorrente, né? O cooperativismo está participando, eu vou participar agora da banca do projeto Compete Minas, como um dos avaliadores aqui indicados pela OSENG, né? Nós estamos participando do Compete Minas, que é um programa de competitividade e inovação que o governo do estado lançou para startups, para pequenos, para pesquisadores, para empresas, para cooperativas, exatamente nessa perspectiva de que nós não podemos prescindir disso. Agora, o que eu vejo, o que a gente tem que trabalhar? É levar essa perspectiva do inovar, mas o inovar sendo humano, e não ser a inovação pela inovação, né? Simplesmente para criar coisas novas, fantásticas, para gerar espanto nas pessoas, né? Mas e o conteúdo? E resolutividade para a melhoria da qualidade de vida das pessoas do planeta. O que se agrega? Lembrem-se bem que nós estamos lembrando de pandemia, que está na nossa memória mais recente, mas eu já andei, né, mais de 6 décadas da minha existência.
né? Então, a minha memória é um pouco ampliada dentro desse universo de 63 anos. Em 2008, nós tivemos uma grave crise econômica que foi resultante de quê? De um egoísmo exacerbado, de uma visão umbilical, de ganha mais e dane-se o coletivo, dane-se as pessoas. E a gente sabe perfeitamente o que aconteceu, né? O que aconteceu. Eu penso que isso tem que provocar em nós essas reflexões. Que mundo queremos, né? Queremos um mundo em que nós vamos continuar tendo as pessoas excluídas, né? Grande parte das pessoas excluídas de uma convivência do sistema financeiro, racional, em que há uma transferência de renda absurda, principalmente dos mais pobres, para uma maior concentração, ou vamos ter as pessoas como centro e promovendo mecanismos, promovendo inovações, tecnologias inclusivas, equânimes, equilibradas, onde as competências façam com que aqueles que vão ter capacidade de se autodesenvolverem tenham, sim, a oportunidade de autodesenvolvimento, de crescimento, mas que não seja algo que o meu crescimento seja para excluir o meu semelhante, né? Eu acho que essa reflexão nós temos que ter sempre em pauta, né? E é por isso que eu fico muito feliz, fico muito feliz da oportunidade da gente estar refletindo aqui e agradeço muito esse compartilhamento, o aprendizado aqui com todos os colegas, né? Eu gostei muito do que o Alonso trouxe em relação à questão da cultura, né? Eu acho que conversa muito com parte da perspectiva também que eu compartilhei, e fiquei pensando nas falas nossas aqui, e me ocorreu o seguinte: a gente está tendo que aprender cada vez mais a lidar num mundo cheio de ambivalências. Esse mesmo mundo em que as pessoas vão para a rua contra a discriminação racial, é o mesmo mundo que as pessoas ainda não revisitaram seu padrão de consumo e que tem toda uma questão de prejuízo aí ao meio ambiente. E aí eu fiquei pensando, se a gente fica pensando muito no macro, sabe, Paula, a gente acaba não conseguindo fazer, nem dar o primeiro passo. Porque, também dialogando aí com o Magela, eu acho que, então vamos para uma perspectiva micro ou menor, que é do indivíduo, né? E quais são essas novas habilidades, as novas competências que a gente precisa desenvolver em nós mesmos, nas pessoas aí, nas nossas organizações, para forjar novos comportamentos mais respeitosos, mais íntegros, mais saudáveis com o outro, com o meio ambiente, e assim a gente pode ser capaz de criar, então, novos ritos e criar uma nova cultura, que aí a gente vai conseguir. O professor Raimundo fala muito isso, dessa questão das ondas, né, professor? Há muito tempo eu lembro, lá atrás a gente conversar, né, você já falava sobre isso. E aí, como fazer isso? Também fiquei muito provocada pela pergunta do professor Raimundo, como fazer isso? Então, pensando no micro, no indivíduo, me ocorreu a seguinte questão, assim: seja uma pessoa que fura as bolhas. O que significa isso? Saia do seu mundo, aguce a sua curiosidade, procure entender as diferenças das pessoas que estão ao seu redor, sinta, reflita sobre isso e haja. Reflexão e ação. E aí, no primeiro passo, desde dentro da sua casa, que você ainda não fez uma coleta seletiva, que acha muito complicado, experimenta, tenta. Talvez não vai ser tão difícil como a gente imagina, talvez vai ser difícil, mas você se empolga e consegue levar um pouco mais adiante. Não deu, e não fica tão preocupado, né, em a gente conseguir dar os grandes passos. Parece meio romântico, mas com essas conversas e acompanhando as empresas, eu tenho visto que, se a gente não mudar aqui dentro e as nossas habilidades para navegar nesse mundo tão complexo e principalmente ambíguo, ambivalente, eu acho que a gente não vai conseguir desanimar antes, né? Então, eu acho que é por aí. Eu queria deixar essa mensagem da gente furar as bolhas, refletir e agir. Muito bom, obrigada, Marina. Até coincide com algumas reflexões trazidas em debates anteriores. É muito legal ver também
que essas mensagens, assim, elas são transversais, né, nos temas. Professor Raimundo. Gente, é muito grato por essa oportunidade, né, por esse espaço, tempo de aprofundamento de questões vitais para o mundo e para a nossa sociedade. Nós não podemos subestimar a ignorância humana. Ok, Magela? Não podemos subestimar. Alonso, a gente não pode subestimar a ignorância na liderança. Na liderança. Quem dá o tom, o clima das organizações são as lideranças. Se você faz autogestão, foi a liderança que permitiu acontecer isso. Se você tem uma outra forma de gestão mais autônoma, de grupos, né, de grupos mais autônomos, quem dá esse tom é a liderança. Porque isso está enraizado em nós, é histórico. Esse desequilíbrio, que é o desequilíbrio econômico, associado, porque é de braços dados com o desequilíbrio político e o desequilíbrio social, ele não ocorre só no Brasil, isso é histórico, ocorre em nações da África também, que foram nações colonizadas. Qual era o olhar do colonizador? Era o olhar de grandes latifundiários e o trabalho escravo. E aí, quando acabou a escravidão, entre aspas, para onde ia essa turma? Foi para a periferia das cidades, que acabaram se transformando nas favelas. Era uma sociedade baseada no escravo e patriarcal. Então, eram homens brancos que produziam com escravos a seu serviço e donos de grandes latifúndios. Inclusive, eram só eles que votavam quando começaram a nossa república. Então, estamos num processo evolutivo. Quais as consequências disso? 54% da nossa população é negra. 52% é de mulheres. Vejam o nosso Congresso Nacional. Vejam as assembleias. Vejam as diretorias das organizações. Vejam os salários. Fazendo a mesma coisa entre homens e mulheres. E aí, Marina, muito legal o que vocês estão focando, que é a questão da diversidade, né? A gente puxa o fio da meada por ali, na questão da equidade, a gente começa a fazer a concertação em todos os níveis organizacionais, que é onde as pessoas passam a maior parte das suas vidas. Porque, na verdade, está tudo dentro da gente. A realidade que a gente percebe, as organizações que a gente percebe, que a gente dá vida. Não é só perceber, a gente dá vida. Nós somos, literalmente, as organizações em que estamos portando. Nós não somos funcionários, empregados, nós somos a organização. O líder, o dono, deveria agradecer todo dia pela manhã, quando o pessoal aparece para trabalhar, dizendo que bom que vocês resolveram e tomaram a decisão de vir aqui trabalhar. Porque quem dá vida à organização são esses colaboradores, que são literalmente portadores das organizações. A nação, o que é? Somos nós. Nós somos portadores de uma ideia de nação. É fundamental que a gente encontre espaços para exorcizar o século XX de dentro da gente, porque ele está muito vivo dentro da gente. Essa conversa começa interna. Os preconceitos que nós temos lá dentro, nos mínimos atos, nas mínimas interações, no olhar diferente na hora que está caminhando na rua, isso está dentro da gente. Não é matar, não, porque faz parte do nosso desenvolvimento, mas é perceber, compreender e reorientar. Gente, muito obrigado, tá? Por essa convivência aqui. Muito obrigada, viu, professor, por hoje e por toda a trajetória aqui no Diálogos com a gente. Estamos chegando ao fim do nosso ciclo de debates. Eu não poderia também estar mais feliz e grata também com o DC, que eu considero minha casa, por onde passei lá atrás, no início da minha trajetória de jornalismo. E aos nossos convidados de hoje, meu muito obrigado também, e todos os outros que participaram das discussões desde julho. E se você
está nos assistindo e perdeu algum debate, eu te convido a acessar o canal do Diário do Comércio no YouTube e resgatar todas as discussões, estão todas lá. Tenho certeza que você se sentirá inspirado nessa luta coletiva de uma construção de um futuro melhor. E eu queria convidar agora a presidente do Diário do Comércio, Adriana Muls, para a sua palavra de encerramento. Obrigada, Paola. Bom, antes dos agradecimentos, né, realmente esse é o nosso último Diálogos DC desse ciclo, né, então é com enorme gratidão que a gente finaliza, né, e na esperança aí, porque não podemos perder a esperança, né, de que essas sementes lançadas sejam realmente transformadoras, né, essa é a ideia mesmo, trazer conversa para a gente, né, ter luz e construir esses futuros, né, possíveis, melhores, enfim. Mas eu queria antes fazer, então, esses agradecimentos, eu queria fazer, enfim, participar um pouco dessa conversa que foi tão rica, tão maravilhosa, e eu aqui engasgada, querendo contribuir, querendo falar. Por favor, Adriana! Mas eu deixo para fazer isso nesse fechamento, né? Enfim, sim. Então, eu queria também responder ou comentar um pouquinho da questão do professor Raimundo, né? Que eu acho que a gente precisa instigar, primeiro refletir no conceito de liderança, né? Que realmente somos todos lideranças, né? E todos temos um papel, como a Marina bem trouxe, né, para essa visão do micro. É uma questão que a gente discute muito no movimento e que o professor sempre traz também, né, como nós internalizamos essas agendas, ou a Agenda 2030, no nosso dia a dia. Esse é um grande desafio. Então, nós temos, sim, né, um grande desafio de democratizar essas agendas, seja ela 2030, capitalismo consciente, economia regenerativa, enfim, mas a gente precisa democratizar essa agenda, né, não é conhecida da sociedade, esse é o fato, né, então qual é o papel da liderança nisso e o que é ser líder, né, nesse processo, né, de transição, né. E acho que a gente precisa começar também perguntando justamente isso, que mundo queremos, né? Despertando para o senso de urgência, né? Porque aí tem um ponto que me preocupa, assim, há 20 anos, né, professor, a gente fala desse tema, como você citou aí a criação da Fundação Dom Cabral, né, do Centro de Desenvolvimento, Centro de Excelência, enfim, e muito se avançou, mas pouco se avançou. Né? Quer dizer, será que, é claro, os movimentos acontecem dessa forma, mas será que a gente vai ter tempo suficiente? Né? Assim, será que a gente não precisa acelerar o passo, né, e o ampliar da consciência? Né? Assim, e isso é papel das lideranças, então eu acho que também, né, assim, no sentido de a gente trabalhar para a mudança de uma cultura, né, que é sempre de jogar a responsabilidade no outro e não se apropriar da sua responsabilidade do poder que você tem. Quer dizer, a gente não tem compromisso nem com a nossa palavra, com o que a gente fala, né, o que causa isso no outro. A gente precisa se voltar um pouco para o interno mesmo, para poder, né, enfim, ampliar esse despertar de consciência. Aí tem uma questão do capitalismo consciente que eu gosto muito, né, que é trazer a espiritualidade para as organizações, que é trazer o tema da liderança espiritual, né? Eu acho que isso precisa ser colocado na mesa, né, porque, como também o professor diz muitos dos nossos encontros, a gente perdeu a capacidade de perceber o humano em nós mesmos. Né, na vida, a gente está sendo levado. Né? Então, como é que a gente vai colocar o humano no centro de tudo? Né? Porque geração e distribuição de riquezas, a distribuição é justamente a capacidade de ver o outro. Se eu não consigo ver o humano, vida em mim, como é que eu vou ver e distribuir? Né? Então, é uma reflexão muito profunda, mas que a gente tem que realmente né, insistir e ampliar e ir sensibilizando, enfim, mas despertando, eu acho, né, essa como a Marina colocou assim, essa chavinha, né? Opa, que mundo que eu quero? E o que eu posso fazer hoje para construir esse futuro? Né? Porque, como o professor Raimundo disse, o futuro é agora, e para falar de o futuro agora, e agora sim agradecer, né, a todos vocês pela participação, a todas e todos que passaram por esse diálogo, que nos assistiram, né, realmente essa intenção do Diálogos DC, propor essas discussões para a construção desses futuros.
Mas também já deixar aqui, né, Paulo, o convite do Prêmio José Costa, que justamente também traz, né, reconhece as iniciativas que já estão exercendo esse futuro, né? Então, é um prêmio que será esse ano dentro da comemoração dos 90 do Diário do Comércio, mas que desde a sua origem, né, conta aí com a parceria da Fundação Dom Cabral, né, e do professor Raimundo, enquanto organizador também conosco do Movimento Minas 2032, a gente vai mostrar um pouquinho das lindas iniciativas, né, que já estão lá no futuro, né, nesses futuros que a gente está querendo construir, né. Então, muito obrigada a todas, um beijo grande, com muito carinho, né, e o ser humano aí no centro de tudo. Obrigada, Adriana, obrigada, Marina, professor Magela, Alonso, professor Raimundo, e até mais.